Esta é uma costa do Oceano Atlântico perto da pequena cidade sul-africana de Gans Bay. Aqui e aqui foram encontrados 20 tubarões e todos eles tinham aparências muito estranhas. Todos eles tinham o mesmo orifício perto da barbatana e não tinham o mesmo órgão. Tubarões como esses foram encontrados na água e nas praias em várias partes do mundo em diferentes momentos. O ocorrido gerou muitas perguntas e as respostas para elas foram inesperadamente encontradas aqui. A baía falsa localizada na costa sudoeste da África do Sul costuma estar repleta de tubarões de 7 guelras. Mergulhadores podem ver até 70 exemplares em um único mergulho. Mas no dia 9 de novembro de 2015 aconteceu algo estranho. Os tubarões praticamente abandonaram a área durante a madrugada. Depois, os cadáveres de vários tubarões de 7 guelras apareceram no fundo do mar com as mesmas feridas perfeitas em seu corpo. E enquanto os mergulhadores estavam confusos, os cientistas descobriram a causa dessas mortes estranhas e desses ferimentos horríveis. Orcas. Você pode ser um terrível predador marinho, ser a causa de fobias humanas e tudo mais. Porém, mesmo os tubarões podem ser vítimas das orcas. E não apenas vítimas. Às vezes as orcas matam 12 ou mais tubarões em um só dia. No entanto, em vez de comer suas presas inteiras e ficar saciadas por mais tempo, as orcas gastam seu tempo devorando apenas o fígado dos tubarões. Mas por que elas fazem isso? Não podemos dizer que as orcas são estúpidas. Será que isso é pura crueldade? Segundo biólogos marinhos, essa preferência por um determinado órgão não é algo raro nas orcas. Elas são conhecidas em todo o mundo por escolher as melhores partes de suas presas e saber exatamente onde estão essas melhores partes. E se você acha que elas escolhem alvos fáceis como guloseimas, você está enganado. Está vendo essas enormes mandíbulas com toneladas de dentes? Eu nunca mexeria com um animal assim, mas as orcas arrancam o fígado até dos grandes tubarões brancos. E essa habilidade claramente não é inata. Nenhuma orca recém-nascida é especialista em anatomia de tubarão. Muito provavelmente as jovens aprendem isso no processo de caça quando experimentam um tubarão pela primeira vez. Ou seja, assim que as orcas descobrem exatamente onde está localizado o fígado dos tubarões, elas se lembram disso pelo resto de suas vidas. E como não lembrar se você descobre que o fígado de tubarão fornece muita energia e é rico em nutrientes. Além disso, o fígado é grande e possui alta flutuabilidade. Portanto, após a morte de um tubarão, ele simplesmente subirá à superfície. Por outro lado, os outros órgãos afundam. É compreensível porque as orcas preferem o fígado. Elas não precisam nem procurar. Mas primeiro é preciso escolher a estratégia certa para caçar tubarões e é aqui que a inteligência das orcas entra em ação, junto com sua capacidade de trabalhar em equipe. Por exemplo, enquanto uma orca distrai a presa, outras aproveitam o momento e a atacam. Está vendo esta orca? Ela chama toda a atenção da presa para si de propósito, enquanto as outras duas... Sim, elas a atacam. As orcas também podem usar suas grandes caudas para atacar e imobilizar os tubarões. Às vezes os tubarões são até virados, causando o que é chamado de imobilidade tônica. A imobilidade tônica ocorre quando o tubarão vira de cabeça para baixo. É um estado natural de paralisia em que o predador fica completamente desorientado. Os músculos ficam relaxados e a respiração fica calma. Basta pegá-lo e devorá-lo. Mas às vezes as orcas escolhem presas maiores e também o fazem de maneira muito seletiva. Além do fígado dos tubarões, elas também adoram comer línguas de baleias. Eu concordo, parece algo difícil de conseguir, mas as orcas se deram tão bem que até passaram a cooperar com baleeiros. Sabe-se, por exemplo, que no século XIX na Austrália as pessoas ficavam com a maior parte das presas para si, mas as orcas comiam a língua das baleias através de suas mandíbulas inferiores. Isso era chamado de lei da língua, se bem que eu chamaria essa divisão das presas de imposto da orca. E até hoje as orcas se deliciam com as línguas das baleias em várias partes do mundo. Pesquisadores já descreveram inúmeros ataques coordenados às baleias, durante os quais grupos de orcas, principalmente fêmeas, trabalham juntas. E as orcas não se reúnem só para caçar baleias cinzentas e cachalotes, mas também para emboscá-las. Para incapacitar suas presas, as orcas colidem com as baleias em alta velocidade. Vale lembrar que as orcas também são criaturas bem grandes. Até mesmo poucas colisões dessas podem resultar em ferimentos graves para a baleia, mas a melhor presa, é claro, é uma fêmea com filhote. As orcas são conhecidas por segui-los por horas até que a mãe fique exausta e não consiga mais proteger o filhote. Entre outros pratos inusitados do cardápio da orca, podemos encontrar peitos de pinguim e, por algum motivo, tripas de peixe-lua. Talvez isso também seja muito nutritivo? De modo geral, a vida de um predador costuma ser difícil. À primeira vista, parece que é melhor caçar alguém do que ser devorado. Mas a verdade é que a comida dos herbívoros pelo menos não foge para lugar nenhum. Já os predadores precisam caçar seu almoço constantemente. Dependendo da espécie, mais de 80% das tentativas de conseguir pelo menos um pedaço de presa podem terminar em fracasso. Por causa disso, os cientistas costumavam pensar que os predadores pegavam tudo o que podiam de suas presas. Nada de ser exigente quando você finalmente consegue pegar alguma coisa.
Mas as orcas parecem não estar cientes de que outros predadores não podem se dar ao luxo de serem rigorosos. Esses predadores marinhos preferem o fígado. O que acontece é que ele representa cerca de 1/3 do peso corporal dos tubarões, ou seja, não é um órgão pequeno e sim uma refeição completa. Além disso, o fígado é rico em um óleo nutritivo chamado esqualeno. De modo geral, um fígado de tubarão branco é suficiente para uma orca ficar satisfeita o dia todo. Já a cartilagem e os músculos que compõem a maior parte da massa do tubarão não compensam o esforço, afinal eles ainda precisam ser arrancados. E aqui se esconde o segundo motivo da seletividade das orcas. O fígado, a língua e os intestinos são partes moles. As orcas vivem muito, mas têm apenas uma dentição que deve durar toda a vida. Isso significa que quanto menos esses dentes estiverem sujeitos a desgaste, mais saudável e confortável a vida da orca será. Cada mordida que uma orca dá em um tubarão é um desafio para os dentes por causa da pele forte e dura. Já falei várias vezes que a natureza deu aos tubarões e a alguns outros animais marinhos uma pele muito forte com escamas especiais. Para despedaçar um tubarão branco é preciso muito esforço e arriscar os dentes. Mas a natureza não levou em conta que as orcas não se esforçariam tanto. Elas simplesmente comem o fígado e pronto. Em geral, no reino animal é possível encontrar muitos exemplos em que os predadores escolhem apenas certas partes do corpo de suas vítimas como alimento. Peguemos, por exemplo, os ovos. Eles são uma comida tentadora para os predadores e nem estou falando daqueles ovos que já estão no ninho. Assim mesmo os diabos espinhosos, que são belos lagartos espinhosos encontrados somente na Austrália, são um alvo favorito das aves de rapina durante a época de reprodução. Tudo porque dezenas de ovos podem ser encontrados dentro da fêmea. Em ninhos de falcões é possível encontrar de 2 a 3 dezenas de cadáveres desses lagartos e todos eles se parecem com isso. Por esses orifícios as aves retiram os ovos. Os grandes tubarões brancos que se alimentam de cadáveres de baleia primeiro escolhem os lugares ricos em gordura, e às vezes até cospem pedaços de carne quando eles entram acidentalmente em suas bocas. Aqui não é muito visível, mas as áreas brancas são a gordura nutritiva que os tubarões mais amam. Os lobos marinhos adoram comer o fígado rico em calorias dos tubarões azuis. Está vendo? Eles mordem nas brânquias, de onde é mais fácil chegar ao fígado. As focas comuns do Alasca comem tudo menos a cabeça quando pegam um salmão macho, mas se conseguem pegar uma fêmea eles se concentram apenas na barriga, rica em ovas. Já os lobos preferem os intestinos dos veados e de outras presas grandes. Até mesmo os ursos conhecidos por serem onívoros não comem tudo o que encontram, pelo menos não quando estão tentando engordar. Todos nós sabemos perfeitamente que perto do inverno muitos ursos hibernam. Sobreviver vários meses longos e frios sem comida é difícil e é por isso que no outono, os ursos entram em um estado conhecido como hiperfagia. Seu apetite aumenta muito e é por isso que os ursos comem constantemente, tudo para ganhar peso antes da hibernação. Nesse período, eles consomem cerca de 30 mil calorias por dia. Porém, se o dia for particularmente bom, então são umas 60 mil. Com esses números, você pode pensar que os ursos devem comer tudo o que encontram. Talvez nem importe para eles se é algo comestível ou não. Mas acontece que os ursos monitoram cuidadosamente sua dieta e comem apenas os alimentos mais nutritivos. Por exemplo, um macho pode pescar mais de 30 salmões por dia, mas os peixes não são comidos por inteiro. O mais importante são as partes mais gordurosas, como a pele, o cérebro e as ovas. Depois que elas são comidas... Olha só, este urso não está mais interessado no peixe pescado. Tragam o próximo. Essa atenção a certas partes da presa ajuda os ursos a maximizar a ingestão de calorias e a minimizar o gasto de energia digestiva. Ou seja, eles comem tanto que precisam pensar não em como economizar energia durante a caça, e sim tentar não gastar muita energia na digestão. O resultado é que em locais de alimentação ativa de ursos são encontrados esses restos. No entanto, às vezes os ursos acabam comendo peixes inteiros, mas apenas nos anos em que há muito pouco salmão e realmente não é preciso escolher. Mas vamos voltar para debaixo d'água porque já falei bastante sobre tubarões, mas lembrei de mais alguns fatos interessantes. Todo mundo sabe como funciona um tubarão, né? A parte perigosa está na parte da frente dele, onde estão os dentes. E você não precisa entrar em pânico até que o tubarão coloque essa parte perto de você. Mas existem também os tubarões raposa, e eles são uma exceção à regra. Os tubarões raposa são mortais de ambos os lados. A metade superior da barbatana caudal, cujo formato lembra a lâmina de uma foice, é tão grande que pode ser tão longa quanto o resto do tubarão. Por cerca de um século, as pessoas acreditavam que os tubarões raposa atacavam suas presas com essas barbatanas enormes, mas por muito tempo os cientistas não conseguiam descobrir como isso acontecia. A primeira coisa que vem à mente se você usar a imaginação é o seguinte cenário. Os tubarões nadam em direção à presa, curvam-se bruscamente e batem o rabo na lateral. Especialistas dizem que os predadores usam golpes laterais, mas muito raramente. Em vez disso, o que geralmente acontece é o seguinte: o tubarão raposa acelera em direção a um cardume de peixes e freia bruscamente, girando suas grandes barbatanas peitorais. Ele abaixa o focinho, inclina todo o corpo para frente e dobra a base da cauda. A ponta da cauda passa por cima da cabeça como um chicote, a uma velocidade média de 48 km por hora. O tubarão mais rápido conseguiu chicotear sua cauda a uma velocidade surpreendente de quase 130 km por hora. Essas imagens mostram exatamente como tudo acontece. Não é só rápido, mas também muito agressivo e cruel.
Quando o rabo bate nas sardinhas, o resultado dificilmente pode ser chamado de bonito. Os peixes literalmente se desfazem em pedaços. Depois disso, o tubarão só precisa nadar até eles e jantar tranquilamente. Os tubarões raposa se dão bem em apenas um de seus 3 ataques, mas neste momento eles matam vários peixes de uma só vez. E isso é muito mais eficaz do que persegui-los e tentar pegá-los com a boca. Aliás, durante as 3 caçadas que o especialista filmou, foram observadas fileiras de bolhas na ponta da cauda do tubarão raposa. É provável que isso aconteça porque ele está se movendo tão rápido que reduz a pressão à sua frente, fazendo com que a água ferva. É mais ou menos assim que eles se parecem. Mas não são só os tubarões raposa que sabem como usar armas para caçar. Os narvais usam uma estratégia semelhante. Você provavelmente sabe como eles são, uns estranhos unicórnios marinhos. Por muito tempo, os cientistas não conseguiram entender por que os narvais precisavam de seu chifre, ou melhor, de sua presa. Ela não serve para quebrar o gelo nem para lutas entre machos por uma fêmea, mas a natureza não poderia simplesmente dar aos narvais uma característica tão peculiar sem dar uma utilidade para ela. Imagens de narvais selvagens feitas com drones mostraram que eles usam suas presas para caçar peixes. Os narvais as usam para atordoar o bacalhau polar, por exemplo. Está vendo esses movimentos rápidos? É assim que o atordoamento acontece e o peixe se torna uma presa fácil. Por que isso se tornou conhecido só agora se o Carlos Linneu já escreveu sobre narvais em 1758? Isso sem falar nas antigas lendas inuites e tudo mais. Bem, é simples. Os narvais são muito difíceis de estudar. Eles não pulam para fora d'água como baleias e golfinhos. Além disso, eles são muito tímidos. Gravar os narvais caçando com a ajuda de suas presas só foi possível graças aos drones. Se não houvesse drones, nunca saberíamos que os narvais são capazes de algo assim. Na verdade, devemos agradecer aos drones por muitas coisas. Hoje em dia eles são usados até na falcoaria. Não no lugar dos falcões. Os caçadores estão recorrendo a drones especializados para treinar seus pássaros e melhorar técnicas de perseguição e captura. O Robert é um drone que se parece e se comporta como um dos pássaros favoritos dos falcoeiros. A ave tarda. O robô pode ser controlado do solo e foi projetado para receber golpes da ave. Os proprietários de falcões usam um drone para melhorar as técnicas de voo e caça de seus animais. O Robera pode bater as asas. E além disso é coberto com lycra para que os falcões o confundam com um pássaro real. Para a natureza isso é realmente vantajoso, afinal o drone provavelmente sobreviverá a mais de um ataque de uma ave de rapina, enquanto a ave tarda que ele representa está em perigo de extinção. Mas eu acabei me distraindo da natureza selvagem. Vamos dar uma olhada em outro mecanismo de caça em comum. Em 2005, os cientistas conseguiram registrá-lo pela primeira vez. Primeiro eles avistaram um grupo de saguis, que são esses primatas engraçadinhos, se alimentando em uma árvore. Depois os cientistas ouviram um som. Um filhote de sagui estava chorando em uns arbustos próximos. Atraído pelo barulho estranho, um sagui sentinela desceu ao solo para investigar sua origem. E embora o sentinela tenha tentado alertar os demais quase que imediatamente sobre o perigo, eles ficaram claramente confusos. Qual é o perigo se um filhote está chorando? Outros saguis também desceram ao solo, e nesse momento um pequeno felino selvagem chamado maracajá apareceu no meio da vegetação. Ele pulou nos macacos e eles não tiveram tempo de fazer nada a respeito. Os maracajás são criaturas realmente únicas. Ao contrário de muitos outros gatos selvagens, eles não se limitam à camuflagem para capturar suas presas. Eles também mudam sua voz e imitam os sons das vítimas. Este é realmente um comportamento muito raro, tanto que o Steve e eu nem conseguimos encontrar o som de maracajá imitando um sagui, mas os próprios macaquinhos soam mais ou menos assim, o que significa que deveria ser algo semelhante. A propósito, os habitantes da Amazônia afirmam que as onças pardas e as onças pintadas também fazem imitações semelhantes. Até agora os pesquisadores nunca registraram isso, mas os maracajás provam que não há nada de impossível nesses rumores. E já que estamos falando de onças pardas, você sabia que elas gostam de jardinagem? As onças pardas também não sabem disso, mas um novo estudo revelou que esses felinos selvagens são muito bons em fertilizar o solo. Estima-se que 12 onças pardas caçam mais de 100 mil quilos de carne anualmente. O peso é praticamente equivalente a uma baleia azul. Com a ajuda de colares com GPS, foi possível determinar os locais onde as onças pardas mataram os animais com cascos, e em seguida coletar e analisar 1.007 amostras de solo de 172 locais de matança. Além disso, amostras de plantas também foram recolhidas de vários locais. Tudo isso ajudou a descobrir que os locais de assassinato de presas estão ligados a um aumento da quantidade de nutrientes nas plantas e no solo. Em outras palavras, onde as onças pardas matam suas presas, o solo fica melhor e tudo cresce mais ativamente. Parece bastante lógico, qual é a surpresa? O que acontece é que os assassinatos sempre ocorrem em uma área muito limitada do habitat das onças pardas. Sim, os felinos selvagens literalmente têm preferência sobre onde matam suas presas. Está vendo esta pequena área? Ela constitui cerca de 4% do território total da onça parda e é para cá que ela volta para caçar. Estima-se que em 9 anos de vida, cada onça parda tenha criado cerca de 482 terrenos especiais de solo com muitos nutrientes. E a cada nova morte eles se tornam melhores para a caça. Afinal, do que os herbívoros precisam? Vegetação. Eles irão para onde houver mais vegetação e ao mesmo tempo diretamente para as patas das onças pardas.
Enquanto isso, os golfinhos da Flórida também têm sua própria maneira de caçar. Eles criam anéis de lama com suas caudas e conduzem os peixes a um círculo cada vez menor. No final, o peixe assustado pula da água e vai parar na boca do golfinho. A tainha costuma ser escolhida como presa. Esses peixes evitam nadar em águas turvas, provavelmente devido à sua boa visão, e costumam pular para sair delas. É assim que esses anéis de lama são. Acho que qualquer um ficaria confuso se jogassem terra na sua cara, mesmo que esse alguém seja um peixe. Resumindo, não há chance de escapar. Muito provavelmente os golfinhos desenvolveram essa maneira de caçar por acidente. Algum golfinho um dia levantou um monte de lama do fundo e descobriu que a tainha fugia dela. Nada mal, pensou o golfinho. E depois descobriu que o círculo de lama funciona ainda melhor do que uma simples barreira. Ele passou esse conhecimento para o resto de seu grupo e assim por diante. As baleias jubarte têm uma estratégia semelhante, só que usam bolhas em vez de lama para capturar suas presas. Provavelmente uma baleia também criou acidentalmente uma parede de bolhas e depois compartilhou a técnica com as outras. Como exatamente isso funciona? Na verdade, as baleias jubarte costumam nadar com a boca aberta para pegar qualquer peixe em seu caminho. Às vezes elas primeiro nadam para cima em uma espiral e sopram bolhas debaixo d'água. Isso cria uma teia circular de bolhas que dificulta a fuga dos peixes. Tá vendo? Na verdade, uma parede inteira de bolhas. Essa estratégia de caça é colaborativa e requer sincronia, boa comunicação e inteligência social dentro do grupo de jubartes. Ou seja, não é para estúpidos. Para se alimentar com a rede de bolhas, as baleias mergulham profundamente debaixo dos cardumes de peixes e usam as bolhas que saem de seus orifícios respiratórios para atordoar e prender os peixes mais perto da superfície. Uma baleia avança seguida pelo resto do grupo. A líder geralmente se encarrega de soprar bolhas enquanto as demais cercam os peixes, seguindo-os até a superfície e nadando em espiral para manter as presas dentro da armadilha. Pra ser sincero, se eu estivesse no lugar de um peixe com baleia jubarte nadando por perto, eu ficaria horrorizado. Mas ainda bem que elas não dançam, porque existem alguns animais que recorrem a esses truques. Às vezes, furões, doninhas e arminhos parecem que enlouqueceram completamente. Eles parecem dançar valsa, dar cambalhotas, pular para o lado e nenhuma de suas ações parece proposital. Mas isso é só uma ilusão. Pesquisadores costumam observar esse comportamento em representantes da família dos mustelídeos e é sempre possível localizar uma presa por perto. Ou seja, um tordo ou mais provavelmente um coelho. Esta estranha dança destina-se especificamente ao futuro almoço. Ela enfeitiça e tira a atenção. Por quê? Porque os animais são curiosos e qualquer comportamento incomum os atrai tanto que os pobres coitados nem percebem que estão em perigo mortal. E embora os arminhos sejam capazes de matar um coelho 10 vezes maior que eles, a caça exige muito tempo e esforço. Então, por que não fazer algo que os cientistas chamam de dança de combate? A propósito, os furões domésticos também fazem esse tipo de dança, só que eles geralmente fazem isso para agarrar um brinquedo. Normalmente se considera que a dança de combate indica que o furão está se divertindo com o que está fazendo. Ué, você nunca quis começar a dançar quando a vida está realmente bonita? Agora, tá bom. Para ser sincero, isso não tem muito a ver com o tema, mas eu realmente gostaria de compartilhar isso. Você provavelmente sabe que os chocos são muito bons em camuflagem, mas você já viu a pele deles de perto? Já aviso, este não é um espetáculo para os tripofóbicos. Para se misturar com o ambiente, o choco projeta cores em sua pele, assim como uma televisão colorida projeta uma imagem. E esses pontos pretos realmente lembram um pouco os pixels. Os neurônios no cérebro do choco enviam sinais às células da pele que lhes dizem para ligar e desligar. Pode haver até 10 milhões de pequenas células coloridas na pele dos chocos e cada uma delas é controlada por um neurônio. Se você ativar algumas e deixar outras desativadas, é possível criar desenhos. Mas esse esquema também funciona no sentido oposto, deixando o choco incrivelmente visível para todas as criaturas ao seu redor. E aqui acontece mais ou menos o mesmo que com os furões. A presa simplesmente não consegue não olhar para ele. E isso permite que o choco chegue perto o suficiente para capturar seu almoço. E que tal aranhas dançantes? Não me refiro aos pequenos que dançam para evitar serem comidos por suas próprias fêmeas. A aranha Anelosimus eximius é uma espécie muito especial que é considerada social pelos cientistas. Sim, aranhas sociais. Agora você já viu de tudo. Essas aranhas têm apenas 6 milímetros, e portanto precisam se unir para capturar presas maiores. Então elas se reúnem em teias aos milhares. Porque em grupos podem pegar presas 700 vezes mais pesadas do que qualquer aranha dessas. Presas como mariposas gafanhotos, por exemplo. Mas elas não só se juntam, como também sincronizam seus movimentos de uma maneira especial. As aranhas fazem uma dança em que cada uma começa a se mover rapidamente, e com essa mesma rapidez para de se mexer. É claro que na verdade as aranhas não dançam. Elas sentem as vibrações, tanto de um inseto emaranhado na teia quanto de seus irmãos caçadores. Se cada aranha se movesse em seu próprio ritmo, isso criaria tanto ruído que elas não seriam capazes de saber quando capturaram algo. Portanto, ao sincronizar seus movimentos, as aranhas detectam as presas com mais facilidade. Outro detalhe interessante é que as aranhas podem ajustar seu comportamento dependendo da situação.
Se um pequeno inseto que emite vibrações mais suaves cai na teia, as aranhas precisam se sincronizar para senti-lo. Mas um inseto grande é bastante barulhento, então as aranhas nem precisam escutá-lo com atenção. É como estar em uma sala com pessoas falando ao mesmo tempo. Se houver um ruído muito baixo, todos devem ficar quietos para ouvi-lo. Mas se alguém começar a gritar, você não precisa mais ficar quieto para saber quem está gritando e onde. Em geral, para a grande maioria dos insetos, cair numa teia é praticamente equivalente à morte. As vibrações características da presa contorcida atraem a aranha para mais perto, o que inevitavelmente leva o inseto a ser mordido, envolto em seda e digerido. Mas as coisas nem sempre funcionam a favor da aranha. Algumas vibrações são emitidas não por presas indefesas, mas por assassinos à espreita na teia. O besouro Stenolemos bituberus é um caçador profissional de aranhas. Às vezes ele apenas se aproxima furtivamente das aranhas em suas próprias teias e depois as ataca. Mas ele também tem outras técnicas. Ele pousa na teia e toca levemente os fios com as patas, imitando a frequência dos movimentos de uma presa. Essas vibrações enganosas atraem a aranha e ela corre para a própria morte. Ou seja, o besouro descobriu o delivery de comida? Nada mal. As pizzas. Talvez seja por isso que a aranha boleadeira decidiu abandonar a teia tradicional e caçar com algo semelhante a um laço, ou uma vara de pescar, ou uma boleadeira, que é a arma de arremesso antiga graças à qual a aranha recebeu esse nome. Tudo é extremamente simples. A aranha balança seu laço e pega sua presa com ele. Está vendo essa gota pegajosa no final do laço? O inseto fica preso firmemente a ela ao menor toque. Essas aranhas são especialistas em pegar mariposas, mas as escamas que cobrem suas asas são removíveis, por isso é muito difícil pegar esse inseto usando uma teia comum. A história é outra com o laço. Mas como as aranhas sabem quando lançá-lo? Ao que tudo indica, elas são capazes de detectar as presas pelo som que suas asas fazem. Depois, tudo depende da espécie. Algumas aranhas giram rapidamente suas boleadeiras, outras as balançam e outras fazem até 9 peças de uma vez e as penduram na mesma linha. Sabe de uma coisa? Por último, eu guardei os percevejos assassinos. Esses insetos não apenas caçam, eles perfuram suas presas e as sugam até que elas sequem, embora não pareça à primeira vista. Dá uma olhada, parece inofensivo, mas na verdade nessas imagens o inseto está transformando o interior de sua vítima em mingau com a ajuda de toxinas. Assustador, mas bastante comum. Mas o processo não termina com a alimentação, pois os predadores têm o estranho hábito de prender os cadáveres das vítimas nas próprias costas. E não são 1 ou 2 insetos, e sim enormes pilhas. Parece que deveria ser fisicamente difícil interferir na caça. Uma montanha de cadáveres não inspira muita confiança. Mas no mundo dos insetos tudo funciona de maneira diferente e uma pilha de insetos mortos serve como camuflagem visual e olfativa. Bem, e um pouco como armadura. Imagine que uma lagartixa quer comer um inseto desse. Com um alto grau de probabilidade, ela ficará com a boca cheia de cadáveres secos de formigas enquanto o inseto escapa em segurança. Como exatamente eles colocam os cadáveres nas costas permanece sendo um mistério, já que eles não conseguem alcançá-las. É como uma pessoa lamber o cotovelo. Parece que ele está perto, mas não o alcançamos. Mas mais que tudo, eu gosto da história dos cupins. Assim como as formigas, os cupins praticam o que é chamado de imunidade social, removendo companheiros mortos ou moribundos da colônia para evitar surtos de doenças. Os percevejos assassinos sabem muito bem disso. Eles pegam um cupim, o sugam e o colocam no cupinzeiro, atraindo a próxima vítima para o cheiro do cadáver. Certa vez, segundo um observador, um percevejo assassino matou e comeu 48 cupins de uma só vez. Outras espécies desse inseto se transformam em uma verdadeira fita pegar moscas, pois secretam muco nas patas dianteiras para melhor capturar as presas. Outras coletam resina de plantas para o mesmo fim. Resumindo, são criaturas muito engenhosas. Eu fico feliz que elas não se interessem em humanos como presas. Até mais!